E tudo que precisamos, Senhor Deus, é da Tua presença nesta manhã. Vem, Senhor, derramar, meu Deus, sobre a Tua igreja a presença santa do Espírito Santo de Deus. Igreja, ouça a presença de Deus para a tua vida nesta manhã. Porque tudo que você precisa não é dinheiro. Você não precisa de cura, de milagre, de bênçãos. Você só precisa da presença dele. Porque a presença dele é quem nos fortalece. A presença dele não permite que venhamos sentir o impacto das situações que temos enfrentado. Ó Espírito Santo, estamos aqui, meu Deus, porque precisamos sentir a Tua presença. Precisamos ser tocados, Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, transforma. Até ontem, Senhor, esta igreja, ela foi dirigida pelo homem. Até ontem, Senhor, essa igreja, ela foi cuidada pelo homem. Mas a partir de hoje, quem cuida dessa igreja, quem cuida desse povo, quem transforma, quem muda a vida deste povo, é o Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, eu creio que esta obra, eu creio que esta igreja, quem abriu as portas foi o Senhor, porque não foi o diabo, Senhor, não, meu Deus. Quem abriu essas portas, quem abriu a porta dessa igreja, foi o Espírito Santo de Deus, para que nós vivêssemos aqui dentro o novo de Deus, o novo do Senhor. Então, meu Pai, que o Senhor possa nos fortalecer através da Tua presença, que o Senhor possa, meu Deus, nos dar a direção, Senhor, que tanto precisamos para vencer, para superarmos, meu Deus, todos os obstáculos, meu Deus, todas as tribulações vividas dentro de casa, vividas, meu Deus, no nosso local de trabalho, Senhor. Meu Deus, até mesmo aqueles conflitos que temos vividos dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça, na nossa alma. Ó Espírito Santo de Deus, vem, meu Deus, sobre nós. Ó, meu Deus, que possamos sentir a Tua presença. Eu duvido, meu irmão e minha irmã, que você não sinta a presença do Espírito Santo aqui agora nesse lugar. Aí onde você está, sinta o Espírito Santo tocar na sua vida, tocar na sua alma, tocar no seu coração. Isso, peça para Ele encher a tua alma, peça para Ele encher a tua vida. Isso, diga para Ele: Senhor, eu quero ser cheio. Diga: eu preciso ser cheio da Tua presença. E tudo que nós precisamos é navegar, Senhor. Navegar, meu Deus, na presença, no mar, no oceano do Espírito Santo de Deus. Isso, diga para Ele agora, igreja. Diga, porque tudo que Ele precisa é ouvir a Tua voz. Tudo que Ele precisa é te ver buscando como nunca a presença dEle, a presença do Santo Espírito do nosso Deus. Diga para Ele, diga: Senhor, eu quero navegar na Tua presença, eu quero navegar, meu Deus, na presença do Espírito Santo de Deus. Senhor, queremos navegar na Tua presença, queremos navegar, Senhor, no Teu Espírito. Senhor, nos faz voltar no tempo, nos faz voltar no tempo onde nós sentíamos a Tua presença, aonde nós nos derramávamos diante do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Diga para Ele, diga: navegarei. Diga para Ele:
oceano do Espírito. E ali diga para Ele de todo o seu coração. E ali adorarei. Quem, igreja? Diga quem? Ao Deus que me salvou. Diga, eu navegarei no oceano do Espírito. Diga, no oceano do Espírito. e ali adorarei. E E ali adorarei. Diga, ao Deus me salvou. Levante as mãos e receba. E diga, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como e Pentecostes, e me encha-me de novo, e me encha-me de novo. Solte a sua voz e diga, Espírito, Ele desce sobre você hoje, que desce como fogo, vem como e Pentecostes. Diga, vem como e Pentecostes, e encha-me de novo. Diga para Ele, eu adorarei. Aleluias. ao Senhor Senhor da minha vida, que me compreendeu. que me compreende. Diga para Ele sem nenhuma explicação. Diga para Ele sem nenhuma explicação. Diga para Ele, Eu adorarei. Aleluias, aleluias. ao Senhor da Minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. e com a sua alma cante agora somente a sua voz. Que desce como fogo, desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e me encha de novo. Com as suas mãos levantadas, diga, Senhor Jesus, eu vim aqui hoje, nesta manhã, determinado a sair daqui hoje, de dentro da tua casa, uma nova pessoa, uma nova criatura, renovada, fortalecida, cheia da tua presença, para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, quem bem forte glorifica bem forte, mais forte que você puder, glorifica em nome de Jesus, amém? Pode sentar, gente, fica à vontade em nome de Jesus. Olha, eu queria começar esse culto dizendo para a igreja, eu nunca me senti tão bem espiritualmente como eu estou me sentindo agora. Amém? Eu tenho um recado para dar para a igreja. Eu tenho um recado para dar para a igreja. A gente com Deus não precisa de muito.
O que a gente tem com Deus, nós podemos fazer a diferença. Diga glória a Deus. Eu tenho uma palavra muito forte para te entregar hoje, para você sair daqui hoje fortalecido, para você sair daqui hoje renovado. Amém? Porque é disso que nós vamos precisando. Nós precisamos sair daqui o quê? Renovado, fortalecido. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. No Antigo Testamento, você vai encontrar o livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Amém? Esse hino é muito. Sabe quem gostava muito de cantar esse hino era minha mãe. Quando ela se converteu para Jesus, ela deixou a macumba e aí ela aceitou Jesus. E eu, quando eu chegava da igreja, que ela já tinha ido pela parte da manhã e eu ia pela parte da noite. E quando eu chegava em casa, ela estava lá lavando a louça e cantando esse hino. Eu não sei se a pastora lembra, mas no velório da minha mãe foi cantado esse hino. É capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Eu adorarei a quem? Ao Senhor na minha vida, que nos compreendeu. Quem me compreendeu sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Isso aqui é muito forte, olha. A gente vem com a presença de Deus e Ele, como Deus, não procura nenhuma explicação da gente. Por que a gente viveu errado? Por que a gente viveu no pecado? Por que a gente viveu muito tempo longe dele? E é engraçado que depois que a gente vem com a presença de Deus, que a gente está na igreja, na presença de Deus, e aí a gente quer que Deus dê um monte de explicação para a gente. Por que isso não dá certo? Por que aquilo não dá certo? Por que isso não acontece? Por que eu não sou abençoado? Ele não procurou nenhuma explicação nossa e a gente vive a vida toda o quê? Procurando a explicação dele. Você está entendendo isso ou não? O nome de quem? Igreja? Já encontraram aí, pessoal? Hã? Vocês já acharam aí? Então vamos para a palavra de Deus. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. No título da palavra está escrito o quê? A ação de Eliseu na guerra contra os filhos. Não dá para mentir. Se você falar para mim que você não sente o efeito das lutas que você tem passado, que você tem enfrentado, é mentira. A gente sente. É cada pancada, meu irmão, que a gente jura que a gente não vai dar conta de se levantar e dar a volta por cima. Que a gente não vai dar conta de sair daquela situação que nós estamos vivendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que a gente sente tanto o efeito das lutas? Porque Deus deixou para a gente um termômetro, para a gente poder medir, né, como que nós estamos com Ele. Se a gente está bem ou se a gente está o quê? Então, para a gente suportar tudo isso, não basta apenas você estar dentro de uma igreja.
Não basta apenas você conhecer a Bíblia. Nós precisamos estar o quê? Fala com o irmão que está de lado, com o irmão que está. Precisamos estar bem com Ele. A gente precisa estar o quê? Bem com Deus. Porque para você aguentar as pancadas da vida, para você suportar as decepções, tem dias que a gente está numa tristeza, que a gente, se não vigiar, você acaba entrando numa depressão, sim ou não? Sim ou não? Você não quer conversar com ninguém, você não quer ver ninguém, você não quer saber de nada. Diga glória a Deus. Mas por que nós sentimos tanto o efeito das lutas da nossa vida? Porque Deus deixou um termômetro para a gente medir a temperatura de estarmos bem ou mal com Ele. E se nós estamos sentindo muito as lutas, e a gente está sentindo muito as decepções, as tristezas, o efeito das coisas que tem dado errado para a gente, isso prova para a gente que a gente não está o quê? Que a gente não está bem. E eu aprendi quando cheguei na igreja, que quando você está bem com quem? Nós precisamos estar bem com Deus. Porque quando você está bem com Deus, você tem outros olhos para a situação. Você se comporta de uma forma o quê? Diferente diante da situação. Você sente, mas você não deixa aquilo te abalar. Você não deixa aquilo mexer com a estrutura da sua vida. Diga glória a Deus. E isso que eu vou provar na Bíblia para você hoje. Amém? Nós precisamos, igreja, buscar mais a quem? Nós precisamos buscar mais a Deus. E Deus permite, porque dessa forma Ele consegue abrir os nossos olhos. E essa semana eu estava até falando ontem para a pastora. Ontem, não sei, assim, de repente eu me senti tão bem. Olha, eu passei a olhar para a igreja, eu passei a olhar para o povo dessa igreja com outros olhos. Porque eu estava me sentindo fracassado. Eu estava sentindo como se eu tivesse o quê? Fracassado. Mas aí Deus falou comigo: não, Antônio, calma seu coração. Tudo isso é uma fase. O que você está vivendo, o que você está passando, o que essa igreja está vivendo, é uma fase. Isso daí é. Mas depende muito do teu ponto de vista. Mas sabe por que você está deixando tudo isso te abater muito? Porque você não está bem. Porque se você estivesse bem, seus olhos seriam o quê? Seu pensamento seria o quê? O seu comportamento seria o quê? Porque é diferente. A pessoa que está bem com Deus, a reação dela diante da situação é completamente o quê? Diferente. Você está entendendo, sim ou não? No nome de quem, pessoal? E eu vou mostrar para você agora. Diga glória a Deus. E ó, o título diz o quê? A ação de Eliseu na guerra contra o quê? A ação quer dizer o quê? O comportamento, a reação dele diante da guerra. Naquela guerra, diga glória a Deus. A postura, o posicionamento dele foi o quê? Foi diferente de todos. E assim como também tem que ser o quê? Tem que ser o nosso, diga glória a Deus. Enquanto está todo mundo desabando, enquanto está todo mundo desistindo, enquanto está todo mundo parando, nós estamos nos mantendo de pé. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Nós estamos nos mantendo o quê? Firme. Um está saindo, mas eu estou ficando. Outro está caindo, mas eu estou continuando de pé. Diga glória a Deus. Vida que segue. E é para frente que se anda. Diga glória a Deus. Você não pode permitir que aquilo que abalou outras pessoas venha abalar você também. Você não pode permitir que aquilo que atingiu outras pessoas venha atingir você também. Mas se está atingindo,
É um sinal detectado pelo Espírito Santo para te mostrar que você é o quê? Não está o quê? Muito bem, nossa mãe. Não está o quê? Não está bem. Pastor, mas quem que está passando uma luta que não chora? Chora. A pessoa que está bem com Deus, ela chora diante da luta sim também. Mas ela já chora, já enxuga as lágrimas e diz assim: pode vir quente, diabo, que eu estou fervendo. Você está me entendendo, sim ou não? Já estou pronto para outra, já estou pronto para outra. Isso não me derrubou, isso não me atingiu. Diga glória a Deus. Eu não vou continuar caído. Pelo contrário, eu vou levantar, vou sacudir a poeira e vou dar a volta o quê? E vou dar a volta por cima. Diante da situação que essa igreja estava vivendo, eu tenho dois posicionamentos: cruzar os braços e aceitar essa situação e esperar essa igreja fechar, ou me levantar, fazer alguma coisa e ver essa igreja dar a volta por cima. E eu escolho lutar hoje. Eu escolho lutar hoje, eu escolho dar a volta por cima. Diga glória a Deus. Eu escolho olhar para a minha situação com outros olhos. E aí está escrito assim, ó: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar, o que? Estará o meu acampamento, o meu exército. O rei da Síria era um rei endemoniado, era um rei perturbado, que não tinha nada com quem? Que não tinha nada com Deus. E olha o que ele falou para o povo de Israel. Ele falou: olha, toda vez que vocês se levantar, eu vou fazer questão, aonde você for, você vai ter um problema. Aonde vocês estiverem, você vai ter o quê? Porque eu faço questão de fazer da vida de vocês um inferno. Desculpa, mas vai ter sempre uma pessoa em nossas vidas determinada, usada pelo diabo para tentar fazer da nossa vida o quê? O inferno. Se depender da vontade do diabo, a gente não vai ter paz, a gente não vai ter um sossego, a gente não vai ter um dia de sossego o quê? Nunca. Só que aí que está. Eu não dependo do diabo, eu dependo do meu Deus. Então para mim faz diferença se vai ter um problema aqui ou se vai ter um problema lá. O diabo ele vai fazer sim, ele vai trabalhar dessa forma. Ele vai ter sempre um problema para você. Se você for para a sua casa, dentro da sua casa vai ter o quê? Um problema. Se você for para o seu trabalho, lá no seu trabalho vai ter um problema te esperando. Se você vier para a igreja buscar ajuda em Deus, mesmo na igreja, você também vai ter o quê? Um problema. É como se o diabo mandasse um recado para a gente, que em qualquer lugar que nós formos, ele vai ter sempre o quê? Só que eu não dependo daquilo que vem do diabo, eu dependo daquilo que vem de quem? Deus. E se dependo de Deus, aonde nós formos, nós vamos ter vitória. Aonde nós formos, aonde nós estivermos, diante de qualquer situação nós vamos vencer. Diante de qualquer problema nós vamos ter vitória. Diante de um problema que o diabo coloca na nossa vida, Deus vai ter 10 vitórias para a gente. Deus vai ter 10 vitórias para a gente. Diante de uma situação que não tem saída, Deus vai ter 10 soluções para a gente. Amém? Diante de um problema, Deus vai ter sempre 10 milagres para operar na nossa vida. Aí diz no versículo 9, ó: mas o homem, o quê?
Mas o homem de quem? Não é um homem normal? É um homem de quê? É um homem de quem, gente? Olha, mas poderia falar como? Mas o homem, mas na Bíblia faz questão de dizer o quê? Então se fala homem de Deus, então esse homem de quem a Bíblia está mencionando, era um homem que estava bem ou que estava mal com Deus? Oi? Era um homem que estava o quê? Bem com Deus. Por isso, a Bíblia cita dessa forma. Porque caso contrário, a Bíblia só diria o quê? Um homem. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ir. Diga glória a Deus. No nome de quem, pessoal? Não dá para buscar ajuda em qualquer pessoa. Nós temos que buscar ajuda nas pessoas que são o quê? Muito bem, gente. Vocês já estão no espírito da palavra já. Vocês já captaram a mensagem de hoje. Diga glória a Deus. Não dá para conviver com qualquer pessoa. Não dá para andar com qualquer pessoa. Não dá para viver com qualquer pessoa. Diga glória a Deus. Não dá para querermos resolver os nossos problemas com qualquer. Não dá para buscar orientação em qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que, porque uma pessoa de Deus, ela está bem ou ela está mal com Deus. Então aí está um segredo. Diga glória a Deus. E aí diz no versículo 10: o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinham avisado, e assim se salvou, não uma nem que, mas foi várias vezes. Deus deu livramento para o povo dele. Diga glória a Deus. Que buscou ajuda no homem de Deus. Que buscou ajuda no homem de, que ouviu o homem de, que deu ouvido a palavra do homem de, deu ouvido ao homem de Deus. E você não vai ter uma nem duas, mas você vai ter várias vitórias. E aí no versículo 11 diz: então tendo-se turbado o que, gente? Quem? Me ajuda aí, pessoal. Tendo-se o que? Turbado por esse incidente o coração do homem de Deus. Ah, não foi o homem de Deus que se perturbou. Quem se perturbou foi quem? Mas por que ele se perturbou? Fala para os irmãos, para a irmã, para entender de uma toda agora. Para ela pegar o espírito da palavra. Porque ele não estava bem. Porque quando uma pessoa não está bem com Deus, quando chega a situação ruim, qual que é a reação dela diante da situação? Ela fica perturbada diante da situação. Aquela situação tira o sossego dela. Aquela situação tira o sono dela. Aquela situação preocupa ela. Diga a glória a Deus. No nome de quem, pessoal? No nome de quem? E aí, versículo 12, é isso? Responderam os seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está o quê? Em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que, o quê? Que tu falas na tua câmara o quê? Dormir. Ele disse: ide e vede aonde ele o quê? Está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, e eis que ele está o quê? Então enviou para lá o quê? Cavalos, o quê? Carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram o quê?
e cercaram o que? A cidade. Versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço de Deus. Tendo se levantado muito cedo, o moço de Deus. Não é o moço de Deus? Como é que está escrito aí? Não, o moço do homem de Deus. Está escrito aí certinho. O moço do homem de Deus. Mas por que a Bíblia não falou o moço de Deus? Olha como é forte. Porque lá no começo, quando a Bíblia menciona sobre Elias, sobre Eliseu, fala o quê? O homem. Mas quando fala do rapaz, a Bíblia diz o quê? O moço do homem. Então já começa uma coisa bem clara para a gente. Que aquele rapaz não estava o quê? Ele não estava bem com Deus. Porque a Bíblia fala que o moço do homem, toda vez que fala de quem? De Elias, Eliseu, toda vez que a Bíblia fala de Eliseu, a Bíblia menciona Eliseu como o quê? Mas quando relacionou ao rapaz, chamou o quê? O rapaz, o moço do homem de Deus. Amém? Não basta apenas estar dentro de uma igreja. Não basta apenas ir para uma igreja. Você precisa ser um homem de Deus. Você precisa ser uma mulher de Deus. Porque quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, você tem uma visão completamente diferente da situação. Enquanto muitos estão vendo um problema, você já está enxergando uma solução. Enquanto muitos estão vendo uma derrota, você está enxergando uma vitória. Diga glória a Deus. No nome de quem? E eu estava caminhando para isso. Muita gente no meu ouvido: pastor, fecha a igreja, pastor, fecha a igreja, pastor, fecha, pastor, olha essa luta, pastor, olha, pastor, pastor, não estão dando, pastor, olha, pastor. E aí você vai pegando pilha dos outros. E aí, quando você não está bem espiritualmente, você passa a dar ouvido para todo mundo. Mas quando você está bem com Deus, você não dá ouvido para todo mundo. Você só consegue ouvir Ele. Você consegue ouvir só Deus. Você está entendendo isso ou não? Enquanto muitos estão dizendo: vai fechar, mas se você está bem, você diz: vai continuar aberto. Amém? Ah, mas hoje não deu ninguém, mas amanhã vai dar. Enquanto muitos estão falando: eu vou pular fora desse barco, você está falando: eu vou ficar, essa tempestade vai passar e eu vou chegar do outro lado. Diga glória a Deus. O nome de quem? Você está entendendo? A reação, o comportamento é completamente o quê? Diferente. Você não se abate tanto com as coisas que acontecem. Mas tem dias que a gente fica tão mal, a gente fica tão ruim, porque a gente se abala, a gente se abate muito com as coisas que a gente ouve, que a gente vê, as coisas que acontecem. Diga glória a Deus. Mas olha o que a Bíblia diz: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado o quê? Então o seu moço lhe disse: ai, meu Senhor, o quê? O moleque saiu. Quando ele saiu, ele deu de cara com o exército cercar a cidade. Ele já levou a mão na cabeça, em desespero, já gritou logo: e agora, o que a gente vai fazer? Porque a pessoa que não está bem com Deus, ela nunca sabe o que fazer diante da situação. Mas a pessoa que está bem com Deus, ela olha para a situação, ela vê o problema, mas ela diz: maior é o Deus que eu sirvo. Maior é o Deus que está na minha vida.
Como isso aqui vai se resolver, não sei. Só sei de uma coisa, que meu Deus já resolveu, já tomou providência. Amém? E aí você vai ver agora uma diferença. Versículo. Ele respondeu. Quem respondeu? Ah, nossa mãe, está ligadinha, né? Quem respondeu? Eliseu respondeu o quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão conosco. Eu não consigo ver que mais são os que estão saindo da igreja. Eu já consigo ver que mais são os que vão chegar à igreja. Eu não consigo ficar preocupado com os que estão saindo. Porque tem um monte de gente chegando comigo, pastor, poxa, era um dizimista, tá bom, saiu e agora como é que vai ser a nossa igreja? O que vai ser a nossa igreja? O que ela sempre foi. Amém? Porque aquele que saiu vai dar lugar para vir o quê? Outro. Porque nós vamos continuar. Nós vamos permanecer. Vamos mostrar para esse povo o que é ter compromisso com quem? Hã? Irmão. E eu vou lhe dizer uma coisa, é para você que está aqui hoje, é para você que ficou com a gente, irmão, não se preocupa, calma teu coração, porque eu digo para você, a igreja não vai se acabar, essa igreja não vai fechar, amém? Amém? Enquanto tiver você aqui dentro. Enquanto tiver você aqui dentro. Amém? Quem quiser sair, que saia. Fique à vontade. Se sair, e se um dia voltar, vamos se receber com muito amor e com muito carinho. Porque isso é ser igreja. A gente não vai voltar ninguém para correr. Diga glória a Deus. Cada um com seus problemas. Amém? Olha a visão de Eliseu. O que Eliseu falou com o rapaz? Não temas. Mas olha aqui para mim. Por que Eliseu não saiu e olhou para o rapaz e falou: rapaz, que isso? Que tanto de gente é esse para matar a gente, meu irmão? A Bíblia não diz que ele saiu e a primeira coisa que ele olhou foi os inimigos. Não. A Bíblia diz que ele saiu e ele nem olhou para os inimigos. Esse é o problema da gente. A gente perde muito tempo olhando para os nossos problemas. Amém? E imediatamente ele já deu uma palavra. Diga glória a Deus. Ele já falou para o rapaz o quê? Não, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Irmão, eu estava aqui pensando. Claro que a gente quer ver a igreja lotada, a gente quer ver a igreja cheia. E aí a gente se preocupa muito com as pessoas que saem. Mas a gente tem que deixar de ficar se preocupando com os que saem e começar a se preocupar mais com os que ficaram. Porque se você ficou, é porque você está com a gente. Se você está com a gente, se você ficou, é porque você realmente abraçou essa causa. Você abraçou essa igreja. Então eu tenho que parar demais de me preocupar com quem sai e começar a se preocupar mais com quem ficou. É isso que a gente vai fazer agora. Amém? Diga glória a Deus. A gente tem que parar de perder muito tempo com o problema e começar a se preocupar mais com a vitória. Amém? Diga glória a Deus. Olha, ontem eu falei com a pastora, eu nunca me senti tão bem. É como se Deus tirasse aquela fraqueza, aquele desânimo e colocasse dentro de mim a força dele. Amém? Mas eu sei, sabe o que é isso? Pergunta para mim o que é isso. Não, pergunta para mim o que é isso. Eu sei que você está orando por mim. Eu sei que é você que está orando por nós.
Eu sei que você está orando por essa igreja. Amém? No nome de quem? A gente não vai falar mais nada para ninguém. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Não vou mais atrás de ninguém. Você vê, a pessoa semana agora saiu, largou tudo. Vou para outra igreja. Depois já mandou mensagem para mim: estou arrependido. Então. Porque o Espírito Santo é que vai mostrar, não é a gente. A obra é de quem? Não é nossa, é de quem? Aí olha só, forte, versículo 17. E aí o que ele fez? Orou Eliseu e disse ao Senhor: peço-te que lhe abras o quê? Para que o quê? O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Em redor de quem? De quem? Mas o rapaz não estava com Eliseu? Mas então por que os carros e os cavalos de fogo não estavam ao redor do rapaz? Porque ele não estava bem. Aquele rapaz não estava bem com quem? Com Deus. Porque quando você está bem com Deus, sabe o que fica ao redor de você? O exército do Senhor. O exército de Deus. Os anjos de fogo. Os anjos de fogo. Posso falar uma verdade para você? Sim ou não? Olha só. O primeiro passo de uma pessoa que está bem com Deus é qual? É não olhar para a situação. Qual que é o segundo passo de uma pessoa que está bem com Deus? Quando está passando problema, qual é a segunda coisa que ela vai fazer? Vai orar. Ora. Primeiro, não olhe para a situação. Segundo, dobre o seu joelho e ora. Foi o que Eliseu fez. Primeiro, Eliseu fez o quê? Não olhou para o problema. Segundo, o que Eliseu fez? Orou. Amém? Naquela mesma hora, Eliseu detectou que aquele rapaz não estava aqui. Não estava bem. Quando você percebe que alguém não está bem, a pior coisa que você faz é você chamar a atenção da pessoa. Porque a melhor coisa que você deve fazer nesse exato momento é o quê? Orar. É isso aí. Simples, transparente como o quê? Como água. Diga glória a Deus. Amém? Amém? Diga glória a Deus. Como é que você faz para fazer a pessoa tirar os olhos dela de cima do problema dela e olhar para a vitória que Deus tem para ela? É orando. Amém? Porque se ela tem olhado mais para os problemas do que para Deus, é um sinal de que ela não está o quê? Bem. Tem gente que para onde ela olha, ela só consegue ver o quê? Mas já tem outras pessoas que para onde ela olha, ela só consegue ver coisa boa. Ela só consegue enxergar coisas. Ela não consegue extrair da situação algo bom. Ela só consegue extrair da coisa o quê? Você lembra das pessoas na rua? Eu trabalho de Uber. As pessoas entram no carro, o que mais você ouve as pessoas conversando atrás? Irmão, depois desse governo, olha, o país é daí para pior. As pessoas não conseguem extrair uma coisa. Verdade ou mentira? Se chega alguém todo tatuado, de boné, no estabelecimento, as pessoas já pensam logo o quê? É ladrão, é bandido, quer me assaltar. E às vezes, de repente, é um homem de Deus. É uma pessoa do bem. Mas a pessoa está tão bombardeada pelas coisas negativas que ela não consegue extrair das coisas nada o quê? Para ela ninguém presta. Para ela ninguém quer nada com Deus. Para ela ninguém quer nada com a igreja. Essa é a visão da pessoa. Amém? Amém? Quando o rapaz saiu, a única
coisa que ele viu foi o quê? Problema, os inimigos. Mas por que ele viu os inimigos? Porque ele não estava bem com Deus. E aí o homem de Deus fez o quê? E olha o que está escrito aí, ó. Versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente o que? Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de quem? Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me, e guiar-nos eles ao quê? Ao homem que buscares. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor o quê? E viram, e estes estavam no meio de Samaria. Diga agora a Deus. Não adianta. A pessoa que não está bem com Deus, ela fica obesa. Nós estamos indo para dar um presente para a senhora hoje. A senhora hoje está embalada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A pessoa que está bem com Deus, a reação dela é outra. Ela não deixa o desespero. Quando ela entra no consultório e sai o laudo do médico dizendo que a doença não tem cura, você está entendendo ou não? Ela sai de dentro do consultório, mesmo que por dentro está abalada, mas ela sai firme e forte, porque ela sabe que o resultado do homem é um, mas o resultado de Deus é outro. Amém? A gente levou o nosso pequeno Mateus numa psicóloga, uma psicóloga, porque as professoras achavam que o Mateus era autista, grande nível. E aí naquela hora a pastora passou para mim e eu falei: está repreendido. Não, mas está repreendido em nome de Jesus. Você está me entendendo? Isso na mesma hora o meu coração já o quê? Eu repreendi, falei: meu filho, não tem isso. Não tem isso, não é que eu não queira aceitar. Mas eu falei para ela o quê? Eu falei: não tem. E aí ela marcou um dia, a gente foi consultar, eu, ela, o Mateus e a psicóloga. E a psicóloga na minha frente, ela falou assim: e aí, o que vocês acham? Eu falei: olha, o que eu acho é que ela ficou brava, furiosa. Eu contrariei. Você está me entendendo, senhor? E aí a minha esposa foi lá, levou no outro especialista, e o especialista falou o quê? Mãe, descarta essa aí, você não tem. Ele é imperativo. Porque se eu não estou bem, eu aceito. E saio de lá arrasado. Então quando você está bem com Deus, até quando você recebe uma notícia ruim, a sua reação diante da situação é outra. Não esqueça não, olha o que está escrito no título da palavra. Olha o que está escrito no título da palavra. A ação de Eliseu não é diante da guerra. Você vê que a reação de Eliseu foi outra, completamente diferente de todos. Então quando você está bem, a sua reação diante das situações é outra, completamente diferente. E quando todo mundo está desabando, você está de pé. Diga glória a Deus. Mas pastor, da onde força? Olha, da onde força? De Deus, irmão. Da onde vai vir nossa força? Se não for de quem? Isso é uma ali. Diga glória a Deus. No nome de quem, pessoal? Então, eu creio em nome de Jesus. Eu vou lhe dizer uma coisa que vem aqui. Vou lhe dizer uma coisa bem aqui. O que está acontecendo dentro dessa igreja aqui, a gente não pode falar, todo mundo está saindo, não. Algumas pessoas também estão saindo por decisões dela, ou propósito de Deus, não sei.
Mas o que está acontecendo aqui dentro dessa igreja é uma renovação. Deus está trabalhando. Deus é quem determina quem fica e quem sai. Não somos nós. E vou dizer mais para você. Deus só está trabalhando, preparando a igreja dele para esse ano de 2025 ser uma bênção. Para ser uma bênção, dar um salto, isso aí. Estou nessa pegada agora, estou nessa fé. Diga glória a Deus. Jesus falou, é isso que Deus só falou agora, eu me lembrei ontem. Eu falei, rapaz, mas onde eu estou com a cabeça, rapaz, tem hora que a gente se perde, não tem, mesmo que eu como um pastor, tem 300 anos de pastor, tem hora que a gente se perde. Imagine você. E aí, eu ontem trabalhando, aí a pessoa assim, Antônio, peraí, tu está doido. Tu esqueceu o que está escrito na Bíblia? E quem foi que falou foi o próprio Jesus. Ele falou assim, aonde tiver uma ou duas pessoas em meu nome, aí eu estarei. Aqui não tem nem duas, aqui tem já Jacó, tem 12. Eu pensava assim, não sei se tu lembra, mas eu pensava que quando eu fosse abrir minha igreja, eu falava, meu Deus, se eu conseguir a gente abrir a igreja e já der 5 pessoas, já está de bom tamanho. Lembra que eu falava? E se a gente for ver na ponta da caneta, hoje a gente tem uns 30 membros. Então a gente está bem, a gente não está ruim. Mas é o nosso ponto de vista. Quando você não está bem com Deus, o seu ponto de vista não é um ponto de vista muito bom diante das coisas. Você não consegue olhar com bons olhos para as pessoas. Você não consegue tirar proveito da situação. Você só consegue ver coisa negativa. Diga glória a Deus. Esse ministério é tão abençoado, essa igreja é tão abençoada, que a gente vai ver, tem pessoas que é de outra igreja, tem pessoas que nem da igreja mas que são fiel no dízimo aqui nessa obra. Então a gente está reclamando de quê? O que a gente está achando ruim? O que está ruim aqui é a nossa vida com Deus. Porque se quando a gente está bem, então nada mais nos abala. Diga glória a Deus. Rapaz, Eliseu saiu dali, cara, meu Deus do céu. Eliseu saiu de dentro da tenda. O que é? Qual que é o problema? E o menino, tu não está vendo não? Vendo o que, moleque? Oi, cuida. Esse exércitozinho é que tu não está vendo. Olha por fora deles. Maior não é esse exército que você está vendo. Maior é o exército que está com a gente. Maior é aquele que nos favorece do que aquele que nos desfavorece. Aleluia. Diga glória a Deus. Amém? Nós temos que estar bem com Deus. Quando você não está bem com Deus, você não quer orar, você não quer ler a Bíblia, você não quer vir para a igreja. Esse é o problema. Posso falar uma coisa para você? Quando uma pessoa está bem com Deus, o pastor nem precisa mandar convite para ela. Quando a pessoa está bem com Deus, ela mesmo já pula da cama, toma banho, muda de roupa e ó. Eu sou de uma época que eu já cheguei na igreja, um dia que não tinha culto e um monte de irmão lá de fora. E aí eu era obrigado a fazer culto, mesmo sem ter culto. E eu perguntava para ele, o que vocês vêm fazer aqui? Uai, a gente achava que hoje ia ter culto. Porque a pessoa quando está bem com Deus, tendo pastor ou não, ela vai buscar Deus. Tendo irmão ou não, ela vai buscar Deus. A igreja estando cheia, a igreja estando vazia, não faz diferença para ela, porque ela não veio buscar uma igreja vazia, nem uma igreja cheia, ela veio buscar quem? Não faz diferença. A gente olha muito para os problemas e esquece do principal, de estarmos bem com Deus. Diga glória a Deus. Então vamos buscar mais a Deus. Busque mais a Deus. Ore mais. Diga glória a Deus. Procure estar bem com Deus. Rapaz, a pessoa quando está bem, e tem mais, tá? Olha que é forte. E o povo que deu ouvido para o homem de Deus, a Bíblia diz que eles não se livraram, nenhuma, nem duas, mas várias vezes eles se livraram. Por que Deus deu livramento para eles? Porque eles deram ou. Pega aí a visão agora. Pega
está bem com Deus, imediatamente ela te dá ouvido. Mas quando a pessoa não está bem, é perda de tempo. É como se você estivesse falando com o quê? Com as paredes. Não adianta falar com uma pessoa que não está bem. A pessoa que está bem, primeiro, você nem vai precisar falar, porque Deus já falou com ela. Amém? Diga glória a Deus. Olha, teve situações aqui, que irmão aqui fala assim, eu não vou mais na igreja, eu vou sair da igreja. E a gente foi lá, foi? E a gente conversou com o irmão, conversou com a irmã, e a irmã voltou mais forte, mais firme do que nunca. Porque quando a pessoa está bem com Deus, ela dá ouvido ao povo de Deus, ela dá ouvido para Deus. A pessoa que não está bem não adianta, você vai perder seu tempo não. Diga glória a Deus. Amém? E aí quando ela não está bem, o que a gente faz? O que você tem que fazer pelo seu filho? Já falou o que tinha que falar. Já chamou o que tinha que chamar. O que você tem que fazer pelo seu marido? Já falou umas verdades para ele. Você já chamou para vir para a igreja. Então, o que você tem que fazer? Orar, orar, orar e orar e orar. Diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. De coração, meu Deus, eu te agradeço por essa palavra tão abençoada. Glórias eu te dou, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Terça-feira não tem culto. Só vai ter culto quando? Eu queria muito, gente, que você viesse. Mas é aquilo que a gente está falando. Não adianta falar para uma pessoa que não está bem, para ela vir. Eu sei que de repente você não vem porque tem outro compromisso, mas quando a gente está bem com Deus, a única coisa que a gente quer é o quê? É dar prioridade para Deus. Tudo que a gente quer é buscar a Deus, mais a Deus. Posso falar uma coisa para você? Quando uma pessoa está com sede, o que ela faz? Quando uma pessoa tem sede de Deus, ela busca a Deus. Amém? Então, domingo, quarta-feira, dia 25, às 7h30 da noite, nós vamos estar aqui. É feriado, véspera de Natal só se comemora no dia 24 e dia 25. Então, dia 24 e dia 25 você vai estar lá com a sua família, ceando, comendo tudo que tem para comer. Diga glória a Deus. E aí, quarta-feira, dia 25, nós vamos estar aqui, na casa de quem? E posso falar uma coisa para você? É Natal. É engraçado, até hoje eu não consigo entender o verdadeiro sentido dessa festa para as pessoas. Porque eles dizem que é o nascimento de quem? Eles dizem que comemora o nascimento de quem? E sai dando presente para todo mundo. E quem deveria ganhar presente não ganha, nem a presença da pessoa na igreja. Então a gente, pelo menos a gente deveria dar a nossa presença quarta-feira como um presente para Jesus. Dê a sua vida, dê a sua presença dia 25 para Jesus como um presente. Eu te garanto que ele vai ficar muito feliz com isso. Quando você ganha um presente, como é que você fica? Como é que você se sente? E eu, pastor, a gente ganhou uns presentes ali agora, meu irmão, eu estou igual pintinho no lixo. Diga glória a Deus. Estou todo feliz, amém? O nome de quem? Mas não tem nada mais maravilhoso do que a presença de uma pessoa, do que qualquer presente. Posso falar para você? Às vezes não adianta você dizer que ama uma pessoa, um filho dizer que ama a mãe e mandar um presente para ela. O presente vai chegar, ela vai receber o presente, mas tudo que aquela mãe mais queria era a presença daquele filho. Amém? Às vezes tudo que Deus quer é a presença dele, a da gente na casa dele. Então vem, traz a família, traz o marido, traz os filhos, traz os amigos, traz.
você. A gente vê cada coisa absurda. É filho pedindo para a mãe sair da igreja. E a mãe sai. Por que não é o contrário? É engraçado que o filho consegue chantagear a mãe, porque eu penso diferente. Se ele consegue tirar a mãe, por que a mãe não consegue tirar na igreja? Então, vocês são bons para fazer isso? Chega com o seu filho e fala: você me ama mesmo como mãe? Ah, então tá bom. Dia 25 quero você na igreja. Quero saber se você me ama mesmo. Pronto. Porque é engraçado que eles são bons para jogar a gente contra a parede, quando a coisa está feia. Mas na hora de buscar Deus, ninguém quer. Amém? Diga glória a Deus. Posso pedir sua ajuda para a gente ir embora para casa?